sol nascendo no teu peito. Cada passo teu faz o mundo ver que amor é força, que amor é jeito. Respira fundo, deixa entrar a luz que sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mudando de Assunto Pode. Comigo, Amanda Sanches, e com ela. Suzela Lisboa, bem-vindos. Bem-vindos. E é isso, os últimos episódios foram numa intensidade muito, né? Não que a gente não esteja aqui para falar sobre essa intensidade, mas eu acho que a gente pode trazer também dicas práticas, informações, que eu acho que é o nosso objetivo aqui, né? De conectarmos mulheres, de conectarmos mães, pessoas que pretendem mudar, que pretendem vir para a Espanha ou para qualquer outro lugar, mas que às vezes acompanhando aí conseguem ter uma ideia prática, né, de quem já passou por isso. Então a ideia desse episódio é a gente falar um pouquinho sobre a nossa mudança, como que a gente se preparou com as crianças, tanto a parte prática, mala, escola, e a parte emocional, né. Eu acho que um Uhum. pouquinho da forma que a gente educa os nossos filhos, que a gente tem muita sintonia em relação a isso. Começa aí, conta aí um pouquinho pra gente, desde o início lá, quando vocês souberam que foi uma loucura, foi muito intenso, muito rápido, mas me conta se vocês já falavam sobre esse assunto com as crianças, enfim, conta aí um pouquinho pra gente. Acho que a nossa história, assim, com as crianças sendo envolvidas nesse processo, começou, hã, com a gente contando, falando dos nossos desejos e: "Ó, a gente tem que se planejar, vamos sair do Brasil, vamos ter uma experiência fora, Então e vocês vamos já pra falavam Alemanha". disso antes de acontecer. Olha, a gente começou a falar em julho, junho. Legal. Quando a gente teve umas férias e foi para São Paulo, e a gente começou a discutir isso Eles estavam com com o que restante da idade, Su? família. Só pra gente ter uma ideia. Ai, espera aí, que eu sou péssima com datas, mas vamos lá. O João estava com 9. A gente começou essa conversa em junho, ele estava com 9, ele fez 10 em setembro. E a Nina estava com 7, Tá, 8, já tinha feito 8. tá. E a gente começou com isso, então falando: "Ah, a gente tem que mudar, tal, não sei o quê, e vamos pra Alemanha", porque o Cleito é cidadão alemão, Uhum, então a gente pensou: É mais fácil". Começamos a procurar casa, a gente marcou um bate-papo com uns amigos nossos que na época estavam morando na Alemanha também, pra sondar, pra ver como que estava o mercado, como que era morar lá. uhum, E ele tem 3 filhos também, então a gente queria pegar esse tipo de informação. sim. E quando a gente, né, começou a falar para as crianças disso: "Ah, estamos vendo Alemanha, tal, não sei o quê", cara, eles odiaram. Foi tenso, assim, para eles, sabe, essa conversa, assim, e a gente seguiu falando: "Não, vai Aham, ser Alemanha, tal, não sei o quê, já vamos fazendo Duolingo", tentando, ter certa interação com a língua, sim. assim. Mas pra eles foi assim, não Alemanha ou não sair do Brasil? Não Alemanha, acho que eles nem tinham essa Tá, noção, tipo, sair do Brasil, acho que tá. ainda estava, né, mas quando falou Alemanha e eles começaram a ver como era a língua, nossa, eles Ah, sofreram, assim, mas foi aí, foi meu amor, doído. até eu, né. Tem o ditado que diz, né: "A vida é muito curta para aprender alemão", não dá. Se o Daniel me fala e a gente morar na Alemanha, eu falo: "É um voo de 2 horas até lá, pode ir, eu fico aqui". Não vou. Mas, né, imagina para 2 crianças, assim, vendo aquela língua toda difícil que você nem sabe ler Lógico. aquelas letras todas. E começou assim, então, a nossa experiência de mudar fora. Isso, como eu falei, em junho, julho, essa conversa. Em setembro, de fato, a gente soube da nossa mudança e foi que seria para a Espanha. Uhum. Então isso, assim, eu acho que abriu uma chavinha, uma portinha na cabeça deles, que quando a gente falou: "Olha, o papai foi chamado para trabalhar na Espanha, a gente vai ter que se mudar para lá", eles: "Uhul!", eles ficaram felizes, porque na cabeça Não deles é Alemanha! é. Então isso foi ótimo, sabe. Isso foi assim, né, a gente pensa que vai ser uma coisa muito ruim, acabou sendo ótimo. Que bom, Porque que daí eles já bom. começaram Espanha, eles são alucinados por futebol, tanto o João Ah, quanto a Nina, assim, então assim, nossa, Espanha, né, vou estar no país perfeito no time dos sim, sonhos, assim, sim, Real Madrid, sim. Barcelona, não sei o quê.
Então aliviou, sabe. Tá. E aí começou todo o processo, hã, na minha cabeça, assim, de organizar essa viagem, como que seria essa mudança. Uhum. E eu falei: "Gente, com 2 crianças, né, a gente acaba acumulando várias coisas nesses anos que eles tinham, sabe, brinquedo, ganhando mais coisa, roupa, tudo". Falei: "Gente, vou procurar uma empresa de transporte de container, de navio, alguma coisa Ah, assim, pra trazer tudo. para trazer tudo". E aí, assim, essa foi a primeira ideia. Fiz algumas reuniões com algumas empresas de container e tudo. Gente, um valor absurdo Caríssimo. e um processo muito chatinho, sabe, Aham. de documentação, de ficar parado, aí liberar, não sei o quê. Tipo, desistimos, e daí: "Não, vamos vender tudo, tal". Bom, resumo da ópera, a gente se mudou praticamente com 7 malas. O Cleiton já tinha vindo um mês antes, veio com 3 malas grandes, uma de mão e uma mochila. A gente foi, acho que total, assim, com malas grandes, pequenas, 7. E aí, esse momento de despedida deles, das coisinhas deles, né, de brinquedo, porque eu falei: "Eu não tenho condição de trazer, assim, tudo, me organizar assim". Vamos fazer as despedidas com os amiguinhos e vocês escolhendo um presente para cada um das coisas que vocês têm, porque assim vocês deixam uma parte de De vocês aqui também, vocês com né. essas pessoas, né. Porque Legal. os amiguinhos também acabam sofrendo também de alguma Sim, forma, né, sim. com É essa um processo para todos eles, né, para de todos de de eles. desapego, de despedida, de saudade. Muito, né. E aí essa parte dos brinquedos, então, foi relativamente fácil de se desfazer, porque eu tinha feito um trato com eles: "Vocês podem trazer um brinquedo cada um". Acho que eu fui até meio durona. Oi. Um brinquedo cada um. E aí foi, assim, se desfazendo. Eu falei: "Vamos doar", muita coisa a gente doou, né, para um pessoal carente, assim, para uma comunidade, Uhum. e os outros eles escolheram e deu praticamente um presente para cada um da Que classe, assim, legal. Que dos amigos bonito, deles. né. Deixar É, um pedacinho deles ali. Legal. então, acho que isso é importante de fazer com eles, né, ainda mais quando você tem essa restrição de vamos levar pouquíssimos, um ou 2 no Sim, sim, máximo e sim. pronto. Aí começou, assim, documentação. A sorte que quando a gente estava falando lá em junho de mudança e tudo mais, a gente já tinha renovado o passaporte deles que estava prestes a vencer, mesmo sem Uhum, saber dessa mudança que aconteceria em setembro. Então, essa parte de documentação eu já estava mais tranquila, aí eu fui correr com escola. uhum. Documentação: "Olha, eles vão sair, a gente vai se mudar, tal". Já peguei histórico escolar, tudo que eu achei importante nesse momento. As provas deles, né, porque a gente se mudaria, a viagem foi marcada para o dia 1º de dezembro, a gente chegou aqui dia 2 de dezembro. Né, vocês Então já as provas tinham todas eu começado o ano escolar. aqui sim. E lá estava terminando, né, então, e a gente não foi com o Cleiton justamente para eles, encerrarem o Sim, ano sim. ali, sabe. Importante. Porque senão não ia nem encerrar ali, nem pegar Sim, aqui no começo, pegar o sabe. bonde andando. É. Então, passaporte, histórico escolar, essas coisas eu já tinha deixado bem amarrada, Que programada, assim. você fez com médicos? Fez tipo um check-up antes de vir, em relação a eles, Também, por só sorte, acho você? que nada acontece por acaso, né, a gente já tinha feito, tipo, também acho que em agosto, assim, eu tinha levado eles, né, pra consulta anual já, porque não era tão necessário, É, a com idade deles já era uma poucos, idade mais né. espaçada, enfim. Então, por sorte também já tinha ido e estava tudo resolvido, sabe. Legal. Aí, que mais que a gente e a conversa com eles, né, de quando a gente ficou falando, contou pra eles que a gente iria se mudar pra Espanha, tal, não sei o quê, a gente já começou a ver a cidade que a gente ia ficar, qual era a província, tal, a região, e a gente começou a assistir muito vídeos pelo YouTube juntos de pessoas, de famílias que realizaram essa mudança, na Legal. Espanha como que era. Então a gente foi envolvendo eles dessa forma e a gente foi
ficando alucinado, sabe, meio que viciado, e toda Apaixonado noite antes de assistir vir. vídeos de: "Ai, como são as Legal. escolas, como que é isso, como é aquilo. Ai, o lugar, olha que olha os programas para as crianças que tem que que a gente pode Uhum. fazer lá", sabe. Então a gente viu muito passeios com criança, Legal. o que que a gente podia aproveitar. E aí eles foram se animando, sabe, curtiram a ideia, então a gente começou a envolver bastante eles nesse sentido. Legal. E aí foi ficando mais tranquilo, sabe, tipo, foram curtindo a ideia, sabe, me ajudando com a mala deles também, Sim, com roupas, então eles participaram desse processo todo. Eu acho que isso é muito importante, colocar as crianças ali para sim, total, fazerem total. junto, sabe, para participarem, escolherem. E daí entrou também, as minhas decisões com o Clayton, né, de escolher um lugar também para melhor adaptação deles. Então, Aham. eh, a gente por sorte também, isso a gente não tinha entendido muito bem, que a cidade é bastante turística, então não tem só locais, sabe. Pelo contrário, tem menos espanhol aqui do que Sim, você sabe. falou que a diversidade E isso é de bom, porque senão culturas, eles isso sentem sim. muito perdidos, assim, só eu sou diferente aqui, então não, mesmo na escola, assim, tem sempre gente entrando, Uhum. que fala línguas muito diferentes, então isso daí também me deu aquele Legal. "ufa", sabe. Eles não vão ficar sozinhos ali no meio de Sim, tanta gente. Então isso foi legal, e procurar um lugar para morar que fosse um condomínio. A gente tinha em mente isso, que tinha que ser um condomínio, que eles pudessem brincar soltos, que tivesse piscina, que tivesse espaço para jogar bola e, teoricamente, um condomínio desse jeito sempre tenha mais crianças, né. sim, Acabou que sim, só tinham sim. 2 aqui, mas foi ótimo também, super receberam eles, Que né, legal. então foi bom. Então, hã, pensar em tudo isso, eu acho que vai gerando conforto para eles, sabe. E a gente foi mostrando: "Olha, a Segurança. decisão vai ser morar no condomínio, para que vocês tenham liberdade, conheçam outras crianças e possam se sentir mais confortável". Sim, e que se aproxima do que eles tinham no Brasil também, né. É, é verdade. Essas similaridades, né. Sim. Que mais que acho que a gente fez e foi importante? Aí quando chegou aqui, também a gente pegou um momento de férias, aquele período de Natal, né. Uhum. Então eles Mas foram pra escola só depois das férias do Natal, isso, só em 7 janeiro. de janeiro do ano seguinte eles começaram, isso foi importante também, daí também: "Olha, a gente vai conhecer a escola de vocês, a futura possível escola, né, que a gente vai matricular vocês", daí a gente levou eles ali também e tal. E aí chegando na escola, gente, não precisa de histórico escolar. No Brasil é imprescindível, se você for mudar a criança de escola, tem que Ah, nem na ter, idade dos seus? não precisa. A única coisa que precisou, que eles pedem aqui, então, empadronamento, passaportes e fotografia 3x4 e, eh, a tarjeta sanitária, né. Sim. Só isso. E a cópia da carteira de vacinação, que isso também no Brasil É, pedem. na verdade aqui eles pedem o cartão da o livro da família, né, como a É, gente mas não acho tem que o hoje em livro dia da não tem mais o família livro da família. o quê? Não entendi. Acho que hoje em dia não tem mais o livro da família. Aqui eles pedem. Todos os Uhum. lugares, na escola eles pedem o livro da família, Me no centro pediram. de saúde eles pedem talvez pela região, talvez por eles já sentirem essa diferença, não sei. Mas aqui Não eles pedem e sei. a gente fala: "A gente não é daqui, a gente não tem o livro da família", então a gente É apresenta isso, desculpa, certidão, essa a gente informação, como a apresenta o gente não é passaporte, daqui, certidão de isso. nascimento, o cartão de saúde, uh, carteira de vacinação, a gente apresenta todos os É documentos isso, amiga, separados e essa informação é errada, exatamente, porque a é, gente é estrangeiro, então a gente não tem o isso, livro da isso, isso. família, desculpa, Isso, é isso. por isso que não pediram, mas pediram a certidão Sim, de sim, 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 sim. E, e foi isso, então, mas o histórico escolar é uma diferença grande, assim, que eu falei: Nossa, "Caramba", eu foi o que eu vo fiquei preocupada em saindo do sim, conseguir e não mas pede. assim, na dúvida, gente, tragam. Melhor, entendeu? Na Melhor. dúvida, tragam, porque a Espanha é isso, às vezes o atendente que atendeu ela, não pediu, mas pra você que tá vindo, vai falar: "Mas a Suzela fala", às vezes pra você eles vão pedir, então É, a tragam. Espanha é uma caixinha de surpresas em É, relação depende muito não de existe quem um te padrão, atende. Não é. não existe um padrão.
É. Não. E aí eu tinha feito também uma busca, assim, das escolas, né, que eu estava em mente. Era essa pública e uma concertada. Mas eu fui direto nessa pública para falar: "Olha, preciso de vaga, tal, não sei o quê". "Ah, mas a gente não garante que seja aqui". Eu falei: "Ah, não, mas eu pus como primeira opção, Aqui. eu estou esperançosa que vai ser aqui ou nessa concertada". Mas nessa concertada eu não conseguia, assim, nem falar ali, sabe. Eu não cheguei aí, Sim, sim, sim. pessoalmente, mas eu mandei e-mail, tal, nunca me responderam. Tipo, pra marcar uma reunião e nem nada, sabe. Nossa, Então eu que falei: "Ah, de é, repente era pra ser". acontece também, acontece. Mas enfim, foi uma escola que acolheu eles, foi ótimo também, era perto de casa, numa região que a gente gosta bastante. Uhum. E assim foi esse comecinho e um pouquinho de como a gente se preparou. Com vocês, que é a idade, né, É muito Bento e diferente. do Antônio são muito diferentes dos meus, então É, é muito diferente. A história é diferente também, mas é diferente, né, porque eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando: "Como que eu conversei com os meninos que a gente ia mudar de país?". E na verdade não era nem a mudança do país, era aquela coisa de estarmos perto do papai, sabe assim? Uhum. Então assim, o Bento tinha 2 e o Antônio tinha 4, acabados de fazer essas idades. E a gente veio um ano antes pra cá, né, então o Daniel já estava morando aqui, ele morou uns 7 meses, né, um ano antes da gente vir morar aqui, e a gente veio visitar. Então a gente fez umas férias pela Europa, e aí foi aquela coisa de estarmos muito tempo longe do papai, e aí a gente, meu, grudar no papai. Então, o Bento com 1 ano e 3 meses e o Antônio com 3 anos e 3 meses. Então, Ah, assim, bem novinhos. muito bebezinhos. E aquela intensidade de estar com o papai brincando, mas assim, de férias. E aí fomos para Portugal, fomos para França e viemos para Madrid. Em Madrid a gente ficou 10 dias. E Daniel foi viver a rotina dele, de sair para trabalhar. E aí eu lembro do Antônio falar assim: "Mas cadê o papai? O papai não vai no parque com a gente?" Aí eu falava: "Não, o papai foi Uhum. trabalhar". E aí eles meio que foram entendendo a rotina, né, como se a gente estivesse vivendo aqui. E aí eu falava: "Ah, já pensou quando a gente vier morar? Já pensou se a gente vier morar?". Mas eram falas, porque eu converso, a minha sogra até fala, né: "Meu, você conversa com eles como se eles fossem adultos, desde muito pequenininhos". Sobre empoderamento, sobre o cabelo, sobre a nossa beleza, sobre vários assuntos eu converso muito abertamente com eles, Uhum. sobre o respeito: "Olha, dá licença, a mamãe vai mexer na sua fralda", né, quando eles eram pequenininhos. Então desde muito pequenininhos eu falo sobre muitos assuntos com eles, então eu falei sobre esse assunto também, mas não sei se internalizou, sabe. E aí chegou o momento de voltarmos para o Brasil e voltarmos à nossa rotina só nós 3, Daniel longe e a gente lá. Enfim, voltamos à vida, até que veio a notícia: "Vamos para Madrid", e que é aquele momento que você faz assim: "E agora? É verdade, eu vou mudar de país". Mas vocês já estavam se planejando pra isso? Assim, essa vinda do A gente Daniel já já sabia que a foi gente viria, a gente só não ah, tá. sabia quando, né. O Bom. fato dele ter vindo antes né, aí no final dessa temporada dele aqui, o chefe dele chamou e falou: "Quando que você vem?". Ele falou: "Oi? Vou ver com a minha esposa", né, tipo, calma. Enfim. Eh Aí ouvindo você falar das malas e tal, a gente trouxe uma mala só de brinquedo, porque eles eram muito pequenos, então eles Sim. tinham essa coisa muito maior com brinquedos. Então a gente fez questão de trazer uma mala só de brinquedo. Doamos muitos brinquedos, fizemos esse processo de: "Olha, tem muita criança de rua". No Brasil a gente tem muito acesso, né, a ver crianças de rua, ver moradores pedindo coisa no farol. Então a gente mostrou pra eles: "Olha, tá vendo essa pessoa? Provavelmente ele tem filho e não tem um brinquedo, não tem uma roupinha". Então a gente conversava com eles, eles ajudaram a gente separar os brinquedos, e a gente Hum. falou: "Esses brinquedos vão pra doação". Eh mas a gente fez questão de trazer uma mala de brinquedos para eles terem essa conexão Brasil, Madrid, né, São Paulo, Madrid. Outra coisa que a gente fez foi, a gente fez uma festa de aniversário para eles antes de vir e a gente pediu para não darem presentes, e a gente falou isso para eles. Porque a gente não tinha como trazer. Claro, pessoas queridas deram presentes e a gente trouxe esses presentes,
mas a gente pediu doação de comida, quilos de comida. Que legal. E eles participaram disso também, a gente: "Ó, tá vendo essas comidas? As pessoas estão trazendo, é uma maneira da gente ajudar aquele pai de família que não tem, a jantinha para o filhinho igual vocês têm todos os dias". Então a gente fez todo esse processo, a gente fez essa construção deles para eles verem o lado bom de doar, o lado bom de ajudar, o quão privilegiados somos, sabe. Então a gente usou isso a nosso favor para ensiná-los coisas ali também. Que mais? Eh, e aí volto, né, ouvindo você falar, eu não lembro do momento exato que eu falei: "Olha, vamos mudar para Madrid". Não lembro, porque eu acho que foi um processo tão assim que a gente já estava tão embebido, e dentro desse processo, mesmo antes, eh, de realmente chegar a data, o Daniel veio pra cá, acho que mais 2, 3 vezes, enquanto a gente já estava arrumando mala, marcando batizado de um, despedindo dos amiguinhos na escola, sabe. Mas eu acho que foi tão natural, eu acho que foi muito natural, Su, não foi assim: "Ó, olha, vamos mudar. Olha, a gente Ó, aproveita os amiguinhos na escola essa semana, porque a gente semana que vem a gente vai pra Madrid. Olha, porque agora a gente vai morar junto com o papai em Madrid. Então tinha essa história, vamos morar junto com o papai em Madrid. Então acho que para eles foi tão natural. Eu lembro que tem uma música do Fernando Sorocaba, que chama Madrid, Aham. e a Volta gente lá. cantava, eu chorava sozinha no banheiro, mas com eles a gente cantava. E aí no refrão, a gente incluiu uma parte que a gente falava: "Papai, volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Ai, que Madrid". Né, a bonitinho. gente falava o papai ali no meio e a gente cantava. Então, a gente tinha essa ânsia, mas não era por Madrid, não era, era pra estar com o papai. Então acho que foi um Uhum. processo diferente pra eles, essa construção do morar fora. Mas E entra o você e o Daniel falavam disso antes? Tipo: "Ah, vamos um dia morar fora, um não, desejo", nunca não, falavam? não, não. Caramba. Eu já falei aqui, por mim eu nunca tinha saído do Brasil. Nunca me vi falando outro idioma, eu sempre quis muito viajar, conhecer o mundo, mas morar fora eu nunca tive vontade. Então assim, mas o processo natural dele na empresa era esse, né, dele fazer esse, meio que esse intercâmbio dentro da empresa, dentro de alguma filial da empresa mundo, ele acabou escolhendo Espanha, pelos negócios ali que estavam acontecendo no momento. Então quando ele aceitou essa, porque foi assim, veio pandemia, fechou tudo, Daniel sempre viajou muito em trabalho, veio pandemia, fechou tudo, aí quando abriu, já fizeram a proposta: "Olha, você precisa fazer esse seu intercâmbio", que tem outro nome lá dentro da empresa. E aí ele vendo dentro ali, ele falou: "Bom, Espanha". E aí quando abriu ele veio pra Espanha, ele veio pra Espanha em 2021. 21? 22? Não, ele veio a primeira vez em 21, ficou 20 dias, enfim, e em 22 ele morou. Então a gente meio que entendia, né, que isso seria o processo natural, ele ser convidado a vir. E eu, amiga, eu já não estava trabalhando, eu já tinha, dado essa pausa na minha carreira, e eu estava ali para ele. Se hoje o seu trabalho é o que nos sustenta, é o que nos dá esse retorno, e se para o seu profissional é isso, vamos! Eu jamais falaria não, porque não, eu sou apegada ao meu país. Não, é pensando no nosso futuro, é pensando no seu vamos! Então, assim, em todo momento eu deixei claro para ele que sim, mas para onde, né, eu tinha algumas restrições ali. A Alemanha eu não iria, Londres eu não iria, por questões do idioma, eu não falo inglês, então para mim seria muito dificultoso a questão do clima, né, então quando ele falou Espanha eu falei: tamo aí, Gostei. eu acho que espanhol me encanta, sabe, a questão do clima, a questão de cultura, sabe, então a Espanha me brilhou os olhos também, então eu falei: "Tô aberta, faço as malas". Então, eu deixei isso muito muito livre pra ele, falou: "O que você decidir, eu tô com você". Então, assim, eu acho que foi um peso a menos pra ele. Eu falei: "Bora, a gente vai", e eu dou conta do outro lado, sabe, porque eu acho que é isso, um casamento é isso, a questão da parceria, a questão do diálogo, a questão do dar as mãos né, Um e pelo seguir. outro, né. Exato. Diferente de você, não trouxe histórico escolar nenhum, porque eles estavam numa idade infantil que não era obrigatória. O Antônio chegou na idade obrigatória, né, que é com 4 anos, e então não me pediram nada.
eu não sei se você fez isso, até se você lembrar, você me fala. Os meus meninos estavam numa idade muito controlada ali de pediatra, e eles eram muito alérgicos. Então eles passavam com a pediatra e com a pneumologista. Aham. Depois a pneumologista deles virou a pediatra, enfim, a gente fez uma coisa só. Por prático também, por ser prático e porque ela é uma profissional, assim, que eu indico de olhos fechados. Então a gente fazia um tratamento muito controlado. Eles usavam bombinha, eles tinham crises fortíssimas, alérgicas, então assim, todo mês eu estava indo na farmácia comprando kits e kits de remédio. E aí eu tive que fazer essa parte preventiva, então assim, quando eu soube que eu vinha, eu já falei com a pneumo, a gente já meio que foi fazendo uma coisa meio que preparatória desde novembro do ano antes da gente vir. E aí foi que ela me falou que a irmã dela também estava vindo pra cá, e aí já foi um quentinho de tipo, ai. Aí eu ainda falei assim pra ela: "Ela é médica?" Aí ela falou: "Não, ela não é médica." Aí eu já: ela podia ser médica, Não né." podia. Eu fico tão feliz de ter uma brasileira médica também lá. Mas enfim, é super minha amiga hoje. Mas é aquela coisa, né, do saber que tem alguém também indo, enfim. E a gente foi fazendo todo um preparatório, então assim, uma bateria de exames de sangue, uma bateria de assim, eu fiz um check-up completo neles. O meu, eu esqueci, fiz nada, mas neles eu fiz um check-up completo. Ela fez receitas e mais receitas de medicamento, comprei todos esses medicamentos. Amiga, eu vim com uma mala só de brinquedo e outra mala só de remédio. E Caramba. assim, eu tinha muito medo, porque era assim, toda semana eu estava no pronto-socorro com eles. Porque era assim, era crise de falta de ar, era otite, aí era não sei o quê. Então assim, o meu maior medo não era o idioma, não era a cultura, não era nada disso, era meus filhos ficarem doentes. Então, assim, eu trouxe uma mala gigante, eu gastei não sei quantos mil reais na farmácia, assim, juro por Deus, foi mais de 1.000, assim, foi uns R$ 3.000 só de remédio, Caramba. pra eu ter, tantos 2, 3 tipos de antibiótico, as bombinhas, antialérgico, meu, surreal. Graças ao bom Deus, os meus filhos chegaram aqui e simplesmente eles melhoraram. Eu Eu fui ia te fazendo perguntar exame. isso, porque às vezes o Não. E eu clima, cheguei na tudo melhora. primavera, que é uma época super Hum. alérgica, e eu inclusive eu fico muito doente na primavera. Os meus filhos simplesmente não, né. Temos promessas aí a pagar, temos Deus aí, eh, ao nosso lado, mas eles simplesmente foram melhorando, melhorando. Que Eu fui bom. fazendo em acompanhamento com a pneumo deles, que ela me acompanhou ainda por muito tempo pelo WhatsApp. Eu fui fazendo o desmame, eles nunca mais usaram. Essa semana eu joguei os últimos remédios que venceram. Graças a Deus, eu joguei a maioria vencido. Aí, às vezes, alguma amiga precisava, não tinha, eu dava, sabe. Aí alguém vinha do Brasil, me repunha aquele remédio e tal. Mas, assim, graças a Deus, eu joguei Ai, a que bom. maioria. Assim, 90% dos remédios eu joguei fora, porque venceram e graças a Deus eles não precisaram usar. Mas não me arrependo de ter feito isso. Então, assim, uma dica que eu dou: tragam uma farmacinha básica. Até vocês se entenderem ali com o centro de saúde, até vocês entenderem como que funciona, sabe. Traz um antibiótico, traz um antialérgico, passe com o seu médico aí no Brasil, peça uma receita. Eu trouxe essa mala e eu trouxe todas as receitas na mala, caso fosse parado, eu ia mostrar as receitas, o laudo da médica, eu trouxe tudo, 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 porque caso parasse eu ia falar: "Não, ó, tá aqui ó, comprovado, a gente tá se mudando pra cá, meus filhos fazem tratamento, nã-nã-nã." Eu tinha um medicamento ali por uns 6 meses, se eles tivessem continuado usando, mas como não usaram, né, foi vencendo, enfim. Que mais? Você veio sozinha com eles ou o Daniel foi para Não, o Daniel Brasil? voltou. Daniel estava aqui, Daniel voltou, a gente batizou o Bento, uma semana depois a gente veio, porque também é uma coisa que a gente queria fazer lá, né, em família, porque os padrinhos são brasileiros, meu irmão e minha cunhada, e porque a gente queria ter esse momento em família também, então o É Dani voltou, importante. a gente batizou o Bentinho, e uma semana depois a gente veio, mas o Daniel fazia questão de que a gente viesse junto, sabe. Até porque foram 11 malas, né. Não, e eles muito pequenos, né. Sabe que Eles eu tive muito essa preparação com os meus, porque a eles gente veio eu e eles, né. sim, sim, é diferente. E eu Assim como tive, assim, hoje.
Eu fiquei orientando, assim, como que a gente ia fazer no aeroporto, que eu precisava Sim, muito da ajuda deles, né, que era um sim, momento super bonitinhos. importante. E foi assim, sabe, aterrorizando. Eu falei: "Olha, não falem com ninguém, não sei o quê". E a primeira pessoa que eu falei no aeroporto, eles: "Mamãe? Não é pra falar e você Pai fala? não deu informação nenhuma". Eu: "Ai, é verdade. Tá certinho, queria ver se vocês iam É, tô testando lembrar das você. Ah, tão atento. estão atentos", é isso aí. Mas eles super me ajudaram, sabe. E eu já tinha Sim, falado: "Gente, vai ser cansativo, a gente vai sair de madrugada, a sim, gente vai passar, sabe, mais do que 24 horas em sim. trânsito, então não vai Além, ser amiga, fácil, além vai do ser muito emocional, difícil". porque eles estão ansiosos, eles estão naquela expectativa de como vai ser. O Cleiton já tinham vindo, então reencontro com o papai, então tem toda uma questão, né. Sabe Mas uma dica muito boa também que eu lembrei diga, agora pegando o avião? Né, essa história de vamos só nós 3 precisamos estar juntos, vai ser difícil. Uma amiga nossa, acho que uns 3 dias antes, deu um presente que eu acho o mais criativo, o mais legal de todos. Ela fez 2 bolsas, né, personalizadas, verde e amarela, eh aquelas que não molha, como que chama? impermeável. Impermeável. E fez um kit dentro, então colocou gibi, Ah, salgadinho, que caça-palavras, legal, canetinha, lápis de cor, que fez um legal. kit avião, sabe, colocou Sim, balinhas, sim, sim. chocolate. Eu achei esse presente, Não, falei: "Meu, muito ninguém legal, tinha pensado nisso", sabe, você tá com muito tantas coisas, não, um milhares de presente, um coisas. kit pra cada um, perfeito. Sim. Então, assim, eles É que levaram eu isso sou e essa doida, eu aproveitaram sou meu essa encontro. doida que faço esses kits. O Daniel às vezes: "Na Temu de novo, Amanda?" Eu falo: é, porque a gente vai viajar e eles precisam ter um brinquedinho novo pra distrair". Aí ele só me olha assim: "Temu de novo?" "É, Amazon, Amanda." Eu falei: "É, comprei". Mas eu gosto, eu compro tem uns dinossaurinhos que eles têm, eles ficam colando no vidro do Que avião. legal. Aí de adesi eu adoro essas coisas, é muito legal. Meu, prende. Dá pra dar uma quebrada num só tela, não sou eu sou zero telas na minha rotina, em casa, na semana e tal, nã-nã-nã. Mas assim, vai viajar, vai fazer essas coisas, vamos brincar um pouquinho, vamos de tô tá aqui o celular, tá aqui o tablet, tá tudo certo, vai ver um filminho, vai ver tá tudo bem também, sabe. Mas é isso, no avião eles vieram como a gente veio pela empresa, o Daniel veio transferido pela empresa, a gente tinha direito a vir na executiva? Sim, Executiva, né. Então a gente veio na mais executiva, então assim, eu conforto. aqui ó, mais champanhe, eu estava assim, né. Minhas crianças lá loucas. Não, eles estavam alucinados Quem tá naquele cuidando? eles estavam alucinados que eles podiam deitar, só que aí Bonitinho. entra o perrengue chique. O Bento tinha acabado de fazer 2 anos, você acha que o Bento queria ficar no assento dele? Não. Mas ele tinha que ficar no assento dele. E a aeromoça vinha e falava: "Senhora, ele te", falava: "Meu amor, ele é um bebê". Eu dava, aliás, eu já já não dava mais teta, eu tinha tirado a teta 20 dias antes de vir. Ah, que eu talvez eu fale sobre isso também, né, que é um assunto importante. Aí a gente distraía, aí dava não sei o quê, dava um chique aí eu consegui fazer ele dormir, aí quando ele dormiu eu pus ele na poltroninha dele, ele veio dormindo. Ufa. Mas foi assim, não foi zero perrengue, mas porque a gente estava num luxo, num conforto ali, Sim, que a empresa pagou, porque era um direito nosso, enfim. Eh, eu amamentava o Bento. E aí vocês imaginam, eu já não aguentava mais amamentar, porque eu não dormia já há 2 anos. Muitos desses anos foram sozinhas, porque o Daniel estava morando fora e eu estava sozinha com eles. Mesmo quando eu tinha ajuda em casa, a minha cunhada muitas vezes foi dormir lá comigo, minha mãe foi dormir lá comigo, o Bento não aceitava ninguém. E quando o pai estava em casa, o Bento também não aceitava o pai. Ah, mas, gente, tinha noites que o Daniel ficava assim, 4, 5 horas chacoalhando aquela criança gigante e ele não aceitava. Então, assim, aí quando o Daniel já não tinha mais, força no pulso, aí ele falava: "Amor", aí eu dava uma mas aí eu já tinha dormido 3 horas, sabe, assim. Então o Bento foi essa criança que me demandou muito. E aí aham. eu fui na pneumo deles, na pediatra, e eu falei: "Ah, eu tô pensando quando eu chegar lá em Madrid, desmamar, não sei o quê". Ela falou: "Amanda, você não aguenta mais, meu amor, você já tá pronta. E ele também já tá pronto". Eu falei: "Mas eu viajo daqui 20 dias". Ela falou: "Vai ser hoje, você já tá pronta. Tenha conversa com ele,
dê o último TT e você já tá pronta. Ela foi assim, eu chorava, Uhum. porque eu já estava num processo de tirando um do dia, tirando a nã então ele já só estava mais praticamente pra dormir. Só que ele queria de 1 em 1 hora durante a noite inteira, né. Meu Enfim, então Deus. de dia ele já mamava menos, ele já tal, e aí foi, nesse dia eu sentei, conversei com ele, choramos os 2, ele mamou a última vez, pediu muitas outras vezes, choramos muitos outros dias, mas eu não dei, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando a gente chegou em Madrid, desde o dia 1 que chegamos em Madrid, o Bento dorme a noite inteira. Então assim, se eu tivesse esperado pra fazer aqui, eu acho que muitas outras coisas talvez eu não tivesse força, talvez ele Uma usasse. perda a mais pra ele também, né, tipo, Talvez já isso seria sei. alguma coisa também, eu estaria morrendo de dó de tipo: "Ai meu Deus, olha quanta coisinha aconteceu na vida dele", sabe, enfim. Então foi uma coisa muito importante que eu fiz antes de vir, e se alguém tiver em dúvida aí, óbvio, sempre com acompanhamento, converse com a sua médica, com o pediatra, né. A minha situação ele já estava com 2 anos e 1 mês e 2 meses, então já estava ali mais do que era um menino super saudável, super enfim. Mas foi algo que eu acabei me preparando também para nossa mudança. De escola, entra acho que muita questão, né, vocês já quando vocês chegaram, vocês já foram direto para casa que vocês estão, ou para a região que vocês estão ou não? Para o mesmo condomínio. Tá, a Porque a gente gente não. também decidiu pegar um curto prazo, né, Tá, tá, pra tá. experimentar o A gente bairro, fez isso também. tudo, e depois eu me apaixonei, queria mais, a mulher: "Não, a gente não faz, longa temporada, tal", aí comecei a procurar, mas ficamos no mesmo condomínio. Tá. A gente foi para a região central de Madrid. E aí a gente fez um aluguel ali de 3, 4 meses também, até a gente realmente buscar onde a gente ia morar. Então o Daniel, como já tinha morado aqui, ele já tinha ali bairros, então ele me levou para conhecer esses bairros, aí quando a gente foi fazer o processo de inscrição da escola, a gente colocou uma escola do bairro que a gente mora e conseguimos a vaga. Que não é a escola que eles estão hoje, que eu já fiz o processo de transição, mas a gente conseguiu a vaga num colégio público, que é um colégio público muito bom. Mas meu coração ali hoje os 2 estão num colégio concertado, que eu gosto, enfim, tem defeitos como qualquer um, mas dentro de muitas coisas ali eu gosto bastante. Eh, cara, eu ia falar alguma coisa sobre a escola. Ah, antes deles começarem na escola, a gente ficou um tempo de férias, então a gente chegou em abril, e eles só foram pra escola em setembro. Então a gente teve todo esse tempo pra gente curtir. A gente começou a fazer isso no Brasil, né, você falou de Duolingo, os meus não tinham essa coisa com Duolingo, porque eram pequenos, mas a gente começou a colocar filmes em espanhol. Aí quando a gente chegou, só conteúdo em espanhol, filmes, desenhos, músicas, eu já consumia muita música em espanhol. Isso ajuda muito para quando eles chegam aqui, o ouvidinho deles já tá mais habituado. Mas eu acho que na idade dos seus ali, o Duolingo também é uma ferramenta, Eles que ajuda gostavam, acho, bastante. de fazer, e acho que eles se sentiam mais seguros, sabe, de: "Ai, conheço um pouquinho", mas foi difícil vindo pra Sim, cá, porque a dinâmica do dia a dia, assim, é outra. E a gente também pegou esse período de férias, né, e também foi ótimo, porque a gente desbravou aqui, a é gente saía, ótimo, fazia ótimo. passeios, então isso foi também, assim, muito bom para eles. Uhum. Mas chegando na escola, assim, aquela coisa, até pegar a língua de vez, e os meus, assim, eles não gostam de falar espanhol dentro de casa. Eu que forço às vezes: "Não, mas eu preciso treinar, eu preciso que vocês me Aham. corrijam, vocês estão, né, o espanhol de vocês é muito melhor que o meu, deixa eu falar". "Ai mamãe, para de falar espanhol aqui em casa". Então Eu é acho engraçado que isso, sabe. eu acho que a gente pode trazer isso para um outro episódio. Tenho alguns pontos para falar sobre isso. Mas é interessante os seus falarem isso, né, de Os meus não tipo, eu gostam de acho que é o falar. momento deles relaxarem e entenderem que eles vão falar na língua materna deles ali, sabe. Diferente dos meus, mas eu acho que a gente pode trazer num outro episódio, falar sobre isso. Vamos, acho que é um assunto bom. Eu acho. Mas é isso, espero que tenha ajudado vocês aí com algumas dicas, com idades diferentes, né, mas eu acho que o mais importante de tudo, tanto na idade dos da Sul
ou maiores, quanto na idade dos meus, são demandas diferentes, mas eu acho que o mais importante de tudo é vocês conversarem abertamente, né. A Su desde sempre conversou com eles, né, desde do processo da Alemanha, que eu achei super legal. Os meus também, mas os meus tinham a questão física de ter o pai longe, então isso ajudou muito na adaptação deles e no processo de querer estar junto com o papai. Mas eu acho que sempre a conversa, o diálogo, falar sobre assuntos, talvez não é que eu tô falando pra mentir ou esconder, não. Mas também não é só romantizar, sabe, não é só falar: "Lá a gente vai ter uma vida muito boa", porque não, a gente vai ter dores do outro lado também. Então, existem algumas coisas que eu acho que não precisam ser romantizadas, porque depois a frustração pode ser um pouco maior. Mas eu acho que falar sobre o desejo, sobre a vontade, sobre o processo, e eles entendem. Por mais pequenos que eles sejam, eles entendem, absorvem de maneiras diferentes, mas eles entendem. Então acho que o diálogo, e se colocar no lugar deles, né, não diminuir a dor deles, não diminuir o que eles estão sentindo, acho que tudo isso é muito importante e pra mim é o principal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta. Mais assuntinhos pra vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.